Boa noite, evoluentes. Como vocês estão? Estamos aqui presentes em mais uma live no Hospital da Alma. Meu nome é Érica Moraes, sou CEO do Hospital da Alma, mestre Feng Shui, mãe casada e terapeuta Feng Shuista. Hoje nós vamos falar sobre como você acolhe a sua alma. Você sabe acolher a sua alma, gente, as suas dores? A sua alma não, as suas dores. Hoje quem vai falar com a gente é a terapeuta Joyce, terapeuta sistêmica. Opa, desculpa, terapeuta Theta Healing. Não faço live, eu tô até confusa aqui. E ela vai contar um pouquinho pra gente o que é, como você acolhe as suas dores. É isso, Joyce. Seja bem-vinda. Boa Isso. noite. Boa noite. Boa noite. Gente, antes da Joyce falar e se apresentar, eu queria contar uma coisinha para vocês. A partir desse mês agora de agosto, nós temos várias novidades. Boa noite, Carmen, tudo bem? Nós Boa estamos com noite. Reforma Íntima que vai começar amanhã, os novos exercícios do Reforma Íntima. Estamos com o Desafio 21 Dias, que a Joyce e a Lu está aí tocando belamente esses 21 dias. Está muito gostoso ouvir as coisas e fazer os exercícios. Nós vamos começar no dia 24, um grupo novo aqui no Hospital da Alma, chamado Estudos de Casos de Família, onde você pode entrar no grupo, ele é online, ele é gratuito, basta você fazer uma doação de 2 quilos de alimento e você vai estudar um pouco sobre a sua família. Olha que tudo. E nós temos aqui o Reiki, terapia solidária, toda segunda-feira, às 21h30, você recebe o Reiki na sua casa. Gente, não perca essa oportunidade, porque esses grupos começaram agora, então façam parte de alguns desses grupos. O link está aqui na bio. Você entra lá, é o primeiro link. Está escrito HA do Bem. Tudo que a gente faz de forma gratuita está lá. Todos os grupos, você clica lá e vai entrando nos grupos e bora se cuidar. Tá bom? Joyce, vamos lá. Como você Vamos lá. está? Qual que é o nosso tema? Conta tudo Tudo para nós. bem? Hoje nós vamos conversar sobre como acolher as nossas dores. Então, eu sou a Joyce Santos, eu sou terapeuta aqui, parceira do hospital, trabalho com Theta Healing, também sou reikiana, estou aí me tornando consteladora, também fazendo um pouquinho de cada coisa. E é uma questão assim que eu não sei se as pessoas têm muito hábito de parar para pensar sobre isso, né? Como que a gente acolhe? Uhum. Como que a gente observa? Como que a gente sente, né? A gente tem uma tendência até por crenças da sociedade, né, de reprimir os nossos sentimentos, né? Por vezes nosso é reprimido pelos nossos familiares, né? Às vezes a gente cresce dentro de famílias que têm essa tendência a reprimir os sentimentos. E então a gente meio que cresce negando, né? A gente cresce assim, não querendo olhar, né? Fazendo de conta que tá tudo bem, né? Às vezes alguém te pergunta, e aí, você tá bem? Tá, tô ótima, mas por dentro você tá ali só remoendo, remoendo. Então, o convite hoje é para que cada um observe como que acolhe essas dores, né? E o que eu sinto, assim, pela minha experiência, é que o primeiro passo para você acolher a dor, né, é aceitar. Ai, meu Deus, olha. Oi? Ai, deu uma trava. Não, deu uma travadinha aqui. Eu não sei se foi eu, se foi você, mas agora voltou ao normal. Eu tô Então, anotando como eu tava aqui, tá? falando, Esse é o que você está falando. Eu tá? tô com a cabeça baixa aqui porque eu tô anotando
alguns pontos importantes da live, Hum, para ver se a gente consegue depois transformar isso em conteúdo escrito para enviar para os clientes. uhum, legal. Então, como eu estava falando, o que eu sinto assim é o primeiro passo é a aceitação. É você aceitar que você tem essa dor, que você tem essa questão para ser olhada, porque quanto mais a gente nega, mais aquilo cresce, né? Então, às vezes você sente aquela dorzinha. Boa noite, Rosilda. A gente sente aquela dorzinha, daí você vê o desconforto, mas você, não vou, não, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Você entra nessa negação, você fica, Uhum, aí passa, né? Porque o alívio vem, né? Você nega tudo que você nega ali no primeiro momento, é como se você esquecesse, né? Entre aspas. Só que daí passa um tempo, a dorzinha volta. Só que aí ela volta um pouquinho mais, né? Você fala, nossa, parece que agora tá mais difícil de engolir. Só que a pessoa que está em negação, ela faz esse esforço, né? Então ela vai, força mais um pouquinho e vai, engole aquela dor. Fala, não vou olhar, tá tudo bem, não foi nada, né? Às vezes é alguma situação com alguém, né? Você fala, não foi nada, foi tudo bem, vou deixar passar. uhum, Só que cada vez que essa questão volta, ela vai voltar mais forte, ela vai voltar mais incômoda, porque você não olhou lá no começo. Então vai chegar um momento em que vai ficar tão difícil. Primeiro que se você, quando vem de novo, né, você está em negação, aí você sente aquilo, e foi mais difícil ainda, foi doloroso, aí já vem o choro, já vem o sofrimento. Só que você continua em negação, você fala, não, eu não vou olhar para isso. Eu conheço muitas pessoas que são assim, acredito que quem está acompanhando aqui deve conhecer essas pessoas que têm esse perfil uhum, de não querer pensar. Ai, não quero nem pensar, não quero nem falar sobre isso. Ai, deixa para lá, né? Esse deixa para lá é deixa para dentro, porque você vai internalizando aquilo. E vai chegar uma hora que você não vai aguentar segurar isso mais. E quando você não segura, é o seu corpo que já está pagando. Aí é aquele momento que essa dor saiu do campo emocional e psicológico e foi para o campo físico. E quando chega no físico, já é assim, tipo, ou você olha, né? Não tem. Porque daí você começa a sentir uma dorzinha aqui, outra ali no seu corpo, aí o que você faz? Você vai no médico, toma um remédio para passar essa dor, só que na verdade você está tratando o sintoma, você não está tratando a causa, que foi o emocional lá atrás. Então, assim, o que é esse convite de acolher as dores? É quando você sentir algum desconforto, passar por alguma situação que tira você ali do seu eixo, que desperta sentimentos em você de tristeza, de raiva, de medo, revolta, mas é se dar a oportunidade de entender o que esse sentimento quer te mostrar. É que nem o que a Erika fala. Qual que é a necessidade por trás disso? O que está por trás dessa sensação? Porque quando você nega, você só está alimentando aquilo, porque vai ficando mais forte até você olhar. Então, essas sensações, os sentimentos que a gente nega, eles vão forçando até você falar, tá bom, o que você quer? Só que cada um é num nível, né? Tem gente que leva muito tempo para isso acontecer e acaba contraindo realmente desenvolvendo uma doença. Mas a gente está dando a dica aqui para vocês fazerem isso antes de chegar nesse ponto, uhum, né? Então é sempre se dar esse olhar, prestar atenção. O primeiro passo sempre é da gente, sempre é pessoal, né? uhum. Então observem aí na vida de vocês o que está incomodando. Qual é a sensação que vocês estão observando? Vocês andam muito ansiosos? Vocês estão estressado, irritado, angústia? Tá sentindo muita angústia? Aquela tristeza que você não sabe de onde que vem? Quando vocês sentem, observam isso, é o momento de parar e se perguntar, não o porquê, mas para quê? E o Uhum. que que isso quer me ensinar? O que que isso está querendo me trazer? Né? Qual que é a necessidade minha que precisa ser atendida? Que às vezes, a maioria das vezes, é a gente que não está atendendo essa necessidade. Né? Então, quando você para esse momentinho para você observar, não nega, não briga. A gente tem uma mania de ficar brigando com as coisas, a gente briga com a gente mesmo. Né? Não, porque eu não vou ser assim, porque eu vou ser assim, porque esse é meu jeito, eu não vou mudar. Nossa, quantas pessoas que eu já ouvi, não, esse é meu jeito, eu não vou mudar, não posso fazer nada. Pode, porque a gente fica tão, eu costumo falar que a gente fica tão
confortável na miséria, é até um pouco pesado falar, mas é a zona de conforto. Você está ali na miséria. Só que você fala, eu já sei como é que é, então eu vou ficar por aqui mesmo. Só que Isso em daí tudo, né, Joyce? exatamente, o seu emocional vai acabando, vai deteriorando, né? Agora todo mundo fala de tratar a saúde mental, sua saúde mental vai para o espaço, e daí o seu corpo vai indo junto. Então, assim, o trabalho que a gente faz dentro do Hospital da Alma, gente, é exatamente esse, é acolher as dores. A gente está aqui para auxiliar, para ajudar, porque nós estamos nesse processo de acolhimento, tá? E para a gente é um processo, né, Érica? A gente, as nossas próprias dores. Então, a gente Nem compartilha me as fala. nossas vivências, né? Todos esses grupos, todos esses programas que o Hospital da Alma oferece, é para dar um norte para quem realmente quer resolver internamente. Só que a gente só vai conseguir ajudar se vocês derem o primeiro passo. Então, assim, a sugestão é observar. Primeiro, seja um observador de si mesmo. Observa como que está a sua vida, sabe? Se coloca como um espectador, né? É um exercício que a gente faz, né? Tá, como que tá a minha vida na área profissional? Eu tô feliz, eu tô contente, eu tô satisfeita? Se tiver uma resposta negativa por trás disso, tem alguma coisa ali que precisa ser olhado, né? Nos relacionamentos, como que tá o meu casamento, o meu namoro, ou a minha relação com a minha família? Todo mundo carrega dor, gente. A gente aprende pela dualidade, aqui a gente aprende no contraste, né? Na luz e na sombra. A gente precisa dos dois para a gente aprender. É. Então, a gente tem mania de excluir essa sombra. A gente tem mania de não querer olhar. Só que ela gruda, ela tá aqui. Ela anda junto com a gente. Então, é a gente pegar essa sombra e falar, tá, o que você está querendo me falar? Ter paciência, paciência com o nosso processo. Falar, não, peraí, eu preciso olhar para essa dor. Tem gente que reprime sentimento a vida inteira. E eu sempre falo que o preço de reprimir é muito mais alto do que você parar e olhar. Porque quando você sente e fala, tá, eu tenho uma questão aqui que eu preciso trabalhar em mim, quando você traz isso para sua consciência, você já começou o seu processo de cura, né? Enquanto você está negando, você está achando que está tudo bem. Tá lá no seu inconsciente, perdido isso, você está remoendo. Mas quando você para e fala, gente, eu preciso cuidar disso. Se eu não cuidar da minha cabeça, se eu não cuidar da minha mente, aí é a hora que começa a apertar o calo. E daí é quando você tem essa oportunidade de entrar nesse processo de despertar. Tem pessoas que fazem isso quando tá no fundo do poço, tá? Eu passei por isso, a Érica passou por isso, a gente sabe como, né? Vocês também. Cada poço tem um fundo, a gente não sabe qual que é o do outro, né? Então, quando você chega lá embaixo, que você acha que você não tem mais saída, aí a força vem, né? Porque se você continuar afundando, aí você vai pagar com a sua saúde. Então, assim, gente, e a gente está vivendo uma época de tudo que a gente está passando, que é surreal, assim, o que a gente está passando. Parece filme de ficção. Não só pela pandemia, mas por todos esses acontecimentos que tá essa semana, que eu tenho dificuldade até de absorver o que está acontecendo no Oriente Médio, por exemplo, sabe, nos outros países que está tendo um monte de desastre natural. Então, vocês imaginem, é uma população ali, uma panela de pressão na cabeça. Só que a gente tem a oportunidade, seguindo sempre o exemplo de Jesus, a misericórdia dele, ele sempre está ali dando a chance, né? Está sempre com a mão estendida, para a gente agarrar ali a hora que a gente quiser. E tudo que a gente quer de melhor para o mundo, a gente tem que fazer pela gente primeiro. Por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento. Por isso que a gente trabalha tanto em cima disso. Porque o ponto de partida é a gente. É você olhar, observar. Sabe? Quando você entende que você precisa de ajuda, aí você busca as ferramentas. Não, eu vou procurar ajuda, vou procurar uma terapia. Aí você vê o que vai ressoar ali com o seu coração. E vai começar, né, Érica, esse processo que é doloroso, mas é extremamente necessário, senão a gente não sai do lugar. E, Joyce, eu penso também que é um processo doloroso, porque realmente é o que você falou. A gente vai protelando, vai procrastinando.
Então, ele acaba sendo muito doloroso porque inconscientemente ou conscientemente, eu não sei, a gente espera chegar no limite, né, no linear ali do Sim. limite. Não A gente estou fica se aguentando testando, mais. né? É, Isso. Então, acaba sendo doloroso. Mas, para quem começa isso cedo, não, eu quero ler um pouco mais, eu quero conversar sobre questões, começa a filosofar sobre a vida, e filosofar no sentido de se auto-pesquisar, de fazer perguntas para si mesmo, e de buscar pessoas para conversar, um profissional de repente, só para filosofar. Eu conheço pessoas assim, que filosofam sobre a vida, nunca tiveram nenhum problema de depressão, ansiedade, nem nada, mas que gostam de pensar a respeito da melhor vida para ser vivida, ou de questões como educar melhor meus filhos, ou será que eu estou fazendo a melhor escolha no meu trabalho? E aí, quando essas pessoas fazem essa busca, já é uma busca de autoconhecimento sem precisar chegar no fundo do poço, né? Então, não é que todo exatamente. mundo vai chegar, mas se a gente Uhum. começar agora, né, principalmente para quem já está bem, se fortalecer ainda mais, não fica tão doloroso esse processo, Exatamente. né? É, é bem isso mesmo. E assim, eu tenho percebido que pessoas mais jovens, mais novas, já estão tendo essa percepção, né? Isso é Assim, verdade. gente ali na casa dos 20 e poucos anos, né? Tá ali saindo da adolescência, entrando aí na vida adulta, você vê que essas pessoas já têm um pouco esse olhar, né? Eu, por exemplo, já atendi várias, assim, meninas, né? De novas antes dos 20 anos, com 20, 21 anos. Uhum, Então, você vê que são pessoas que estão nesse processo, né? Assim, lógico, algumas eu atendi já mesmo com depressão, com uhum, ansiedade, mas elas já estão buscando, né? Então, é óbvio que quanto antes melhor, mas considerando o tempo de cada um, eu comecei tarde, eu comecei com 34 anos, né? Eu fiquei todo esse tempo dormindo aí. Mas é que hoje em dia também a gente tem muito mais acesso às informações, né? exatamente. Essas terapias alternativas, elas, né, fora a tradicional da psicologia, psiquiatria, que já vem aí há muitos séculos, né? Essas terapias novas que também dão esse olhar mais, né, íntimo para a doença mental, né, sem misticismo, sem esoterismo, são terapias mesmo que olha ali, que ajuda a pessoa a observar. É muita coisa que tem. O leque de É. opção é enorme, né? Então a gente, assim, a desculpa de que eu não tenho opção, essa desculpa é meio difícil de usar. É mais fácil você falar que não quer, né? Porque tem muito material, tem muito que nem esse modelo do Hospital da Alma, gente, é uma coisa nova, né? Que não é todo lugar que você vê, tudo que oferece, os produtos que são oferecidos, as ajudas, o acolhimento, né? Assim, é um negócio muito legal e, e tá aí, a oportunidade está para todo mundo, né? É só você dar, assim, se Joyce, dar a chance de tentar alguma coisa, né? você sabe que hoje, não querendo levar os nossos clientes para os concorrentes, mas hoje já existe até aplicativo. Existem vários aplicativos que você baixa lá no Play Store e você ouve podcasts, mensagens, né? Algo que a gente também vai lançar aqui em breve, mas você você não precisa investir dinheiro para se cuidar, né? É isso que a Joyce está Exatamente. querendo dizer, né? Não precisa, você pode ler um livro, você pode entrar nos grupos gratuitos, aqui a gente tem vários. Você pode fazer uma leitura, você pode seguir pessoas, escutar lives, isso tudo já vai melhorando o seu Uhum. autoconhecimento, né? Uma coisa que me É. ajudou muito foi vídeos no YouTube, vídeos de Eu pastor. comecei assim também. Eu fui seguindo uns terapeutas, fui conhecendo um aqui, um foi puxando o outro, um foi indicando o outro. Eu comecei assim o meu processo. Até que eu fui fazer o curso, entendeu? Antes do Uhum. curso eu ainda não tinha feito nenhuma terapia. Foi só assim, pesquisando, ouvindo, lendo,
né? A maioria foi vídeo mesmo, né? Assistindo Uhum. as palestras, aí foi fazendo sentido, aí Uhum. as minhas fichas foram caindo, os exercícios que eles passavam para ensinar a meditar, exercício de limpeza energética que você pode fazer em casa, tudo que você intencionar do seu coração é válido. E daí eu fui colocando isso em prática, até que eu consegui manifestar o Theta Healing, né? Que daí eu comecei a fazer o curso, e daí eu conheci um monte de terapeuta, e agora eu sou amiga de um monte de terapeuta, então eu não fico sem terapia mais, né? Então, assim, a gente tem muita opção. Hoje em dia tem muita opção, gente, tem Tem. muito, né? Só que entra aqui no Instagram do hospital pra vocês verem o tanto de live que tem, é muito Tem conteúdo, mais de 100 né? lives, Joyce, eu contei esses dias, tem mais de 100. Então, é muito conteúdo, gente, sobre tudo. A gente fala, a gente até se repete aqui nas falas, porque a gente fala um pouquinho de cada coisa, né? E sempre tentando trazer, né? Dar esse olhar. A gente não quer obrigar ninguém a fazer nada. Não, você tem que fazer. Não, você tem que ser no seu ritmo, né? Faz no seu tempo, mas tenha assim, tenha na consciência que tem os meios, tem as ferramentas. Tipo, nem tudo está perdido, É. sabe? Tem jeito, gente, é possível, sabe? Uma coisa assim que vem chamando a atenção, que aumentou muito a depressão entre os jovens agora na pandemia. Gente, só essa semana passada aqui na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, 5 jovens se suicidaram em uma semana. Um é filho de uma pessoa que cresceu junto comigo. Então, assim, tá muito sério isso. Os É. jovens, eles não falam, eles ficam retraídos. Só que aí o que que acontece? São filhos de pessoas que também precisam de ajuda. Então, não É. é só o jovem que tem que. A gente, como pais, a gente tem que observar. Eu tenho uma filha de 12 anos, então você tem que ficar atento, né? E cuidar desses pais também. Eu tenho casos, assim, de adolescentes que convivem comigo que estão em depressão e a gente fica assim, sabe? Né? Fala, meu Deus, tem que prestar atenção, né? Só que aí você olha as famílias, os pais precisam de ajuda, né? É. Então, assim, é uma situação que está tão dolorida, né? E é a juventude, né, gente? É o futuro. São as pessoas que vão decidir as coisas, né, no futuro pra gente. E a gente está perdendo, né? É. Então, assim, por isso que a gente fala de olhar a dor. Porque uma pessoa que tem depressão, a dor é tão profunda que ela prefere morrer do que olhar o que está Uhum. doendo. Esse vazio, ele é tão profundo porque a dor, ela se torna um vazio, um buraco dentro da pessoa, que ela prefere ir embora do que ela olhar. Então, assim, é sério isso, né? É assim, é uma questão que a gente precisa. Assim, não é um negocinho que acontece comigo que me incomoda. Ah, eu briguei com alguém da minha família, ai, deixa pra lá, vou deixar. Não deixa, gente. Não digo no sentido de ir lá e brigar com a pessoa, bater boca. Não, não tô falando de discussão. É de observar o que essas situações traz para sua vida. Observar se você é uma pessoa que guarda muita mágoa. Gente, a mágoa deixa a gente doente. Dá problema no estômago, dá problema no pulmão, porque é uma tristeza ali que você guarda, sabe? O ressentimento, né? Nossa, quantas pessoas. Hoje eu conversei com uma pessoa que tem esse perfil de eu não consigo esquecer, sabe? E a gente não precisa esquecer, a gente precisa trabalhar as questões, o que chega pra gente, né? Qual que é assim a causa central ali do que você está sentindo mais dor, qual que é a origem, sabe? Qual que é a raiz do problema? É olhar lá na causa. E dói, gente, porque mexer na ferida dói. Quando a gente vai no médico para costurar um corte, eles não limpam dentro para desinfetar. Dói pra caramba fazer isso. É a mesma coisa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Com a nossa emoção, com o psicológico. Então é muito importante a gente começar a prestar atenção nisso, né? Não é assim, não é do dia para a noite. É pelo menos a pessoa parar um minutinho e se perguntar o que que eu posso fazer, sabe? Eu tenho muito esse hábito de falar, Deus, o que que eu não tô vendo? Eu sempre nas minhas orações eu falo, Deus, o que que eu não me mostra o que eu não tô enxergando. Se eu tô deixando passar alguma coisa, eu preciso saber, porque às vezes a gente tá tão você fica tão desligado, né, Érica? Você vai passando o dia, você fica naquela correria, a gente não para prestar atenção se está respirando direito, se o nosso corpo tá bom.
Você só presta atenção no seu corpo a hora que você sente uma dor, aí que você fala, nossa, tá incomodando, né? O que que tá por trás dessa dor? Qual que é o sentimento, né? E buscar as ferramentas, né? Que vão ajudar a começar a sair desse estado, né? De soltar, né? Por isso que a gente fala da aceitação. Aceita a sua realidade. Você só vai conseguir transformar a sua realidade aceitando. Primeiro você aceita, tá ok, eu aceito que eu estou vivendo assim hoje. Hoje é Uhum, assim que eu estou vivendo. Quando você aceita, vem aquela leveza e vem a uhum, clareza, tá? Agora o que que eu vou fazer para mudar uhum. isso? Esse seria o Porque quando segundo você. passo, né? Sim, Você colocou o primeiro, aceitação, e aí agora seria esse segundo. você aceitar a sua realidade, você olhar a sua realidade como ela é, falar, tá, é isso, agora eu quero mudar isso. Eu aceito, Uhum. mas eu quero transformar. O que que eu faço, né? Quais são as ferramentas que eu posso usar que vão me ajudar a transformar isso? Eu vou procurar uma terapia, eu vou passar a orar mais, me conectar mais com o divino, né? Eu vou começar a meditar, eu vou me conectar mais com a minha família, com os meus filhos, com a natureza, com artes. Aí cada um vai ali para que o coração chama mais. E daí você entra nesse processo. Quando você aceita a sua realidade, você passa a se permitir. Aí quando você começa a se permitir, é a hora que as coisas vão começando a acontecer. Então eu permito me curar, eu permito olhar as minhas dores, sabe? Eu aceito ser diferente, me transformar, porque a gente está em evolução constante. Então, nós não somos as mesmas pessoas do ano passado, nem da semana passada, nem a mesma pessoa que ontem. Porque a cada dia a gente tem uma nova percepção, né? E E é aprender a aceitar e olhar, né? isso que você está falando é importante, né? Porque geralmente as pessoas não, elas ficam na dor porque elas não se permitem passar pelo processo de dor e transformação, né? Então Uhum. eu sinto a dor, logo eu quero acabar com a dor. E muitas vezes a dor ela é um chamado para transformação. Sinto a dor. Então, meus pensamentos às vezes não estão adequados, sentimentos não estão adequados, e aí você precisa se permitir passar por essa transformação, né? Então, lógico, tem a dor ali, a gente ralou o joelho. É claro, você vai passar pomada, né? Que seria o segundo passo ali, buscar as ferramentas e tal. Porém, você precisa se permitir a não correr de novo, né? Ou a fazer um outro caminho para você não tropeçar de novo. E às vezes a gente não quer, é isso, é fazer essa transformação, né? É, porque tudo é uma adaptação, gente. Sabe aquela história que todo mundo já deve ter ouvido falar? Eu comecei a fazer terapia e parece que piorou. Eu tô pior Uhum, agora que eu comecei a terapia, porque realmente é isso que acontece, gente. Vocês estão mexendo, tá mexendo no que dói. A sensação de que está pior, ela vem porque ela acontece. Só que daí as pessoas param aí. Ai, não, nossa, eu tô uhum, pior, não vou mais no psicólogo, eu fiquei pior, era para mim estar melhor. Aí pronto, a pessoa abandona o processo e não dá o passo seguinte. Qual que é o passo seguinte? Depois que bagunçou tudo, a gente vai começar a organizar. Então, essa sensação de que, nossa, parece que eu fiquei pior, mas tá, mas por quê? Né? Não, peraí, eu preciso. Gente, é se questionar, a gente tem que questionar o que a gente pode fazer, né? Então, depois dessa primeira sensação de. Porque, assim, o processo ele é dolorido. Você começa a descobrir coisas sobre você que você fala, nossa, eu sou essa pessoa. Aí você vai ficando descontente, porque você acha que você é o máximo. A gente, né, tem aquele egão inflado, né? Porque o ego ele é assim. Aí vai caindo tudo por terra, tijolinho por tijolinho. Você fala, nossa, eu sou essa pessoa. Aí, quando você reconhece isso, quando cai a ficha, aí é a hora que dói. Aí vem a vergonha. Aí vem a vem, culpa. Aí vem você mesmo. fica mais resistente, aí você fala, nossa, eu não sou assim, eu não quero ser assim, eu não posso ser assim. Não, gente, tá tudo bem. Você só descobriu uma faceta sua que estava no seu inconsciente,
mas que era o que estava guiando a sua vida. Aí quando você entende isso, você fala, eu não quero ser mais essa pessoa. Isso é aceitar a realidade, gente. Você aceitou, fala assim, não, eu vou mudar isso, eu vou me transformar. Aí você entra aí no próximo passo, que é transformação. Tá, eu reconheço, tá? Eu sempre dou esse exemplo meu, que é o da raiva. Eu era uma pessoa muito raivosa, tipo daquelas de bater porta, estressada. Só que eu achava que tava tudo certo. Quando eu comecei a perceber que eu acordava já com o meu coração acelerado, porque eu já acordava nessa, sabe, nessa energia. Mas por Uhum. quê? Porque eu negava a raiva. Quando a gente nega, o que que acontece? Aumenta. Então eu era raivosa 24 horas por dia, porque eu negava tanto minha raiva e ela ficava ali. Não, você vai me olhar, você vai me olhar. Uhum. Aí quando eu parei, eu falei, gente, eu preciso, não tá legal eu ser desse jeito. Uhum. Porque eu tinha crises de ansiedade fortíssimas por causa disso, daquelas de estar falta de ar. Aí eu falei, não, gente, nossa, eu sou raivosa. Meu Deus, pra que isso? Aí eu pensei, gente, coitada da minha filha, quantas coisas que eu não descontei nela, né? Aí eu falei assim, nossa, não quero mais ir pra lá. Aí é a hora, quando eu aceitei que eu negava a minha raiva, tá, gente? Foi um Uhum. processo longo, né? É algo que eu ainda estou fazendo, hoje tá mais leve. Eu falei, tá, agora eu vou aprender a lidar com isso, porque eu não quero ser raivosa 24 horas por dia. Aí eu fui trazendo para a consciência, fui buscando as ferramentas, fui fazendo terapia, meditando, muita meditação. E quando vinha a sensação da raiva, eu não explodia em ninguém, sabe? Eu aprendi a descontar a minha raiva em outras coisas que não fossem ninguém da minha família. Ou ou em qualquer outra pessoa. Então eu canalizava para outras coisas. Eu choro, eu grito, eu esmurro um travesseiro, porque a gente precisa liberar essa energia. Só que no meu inconsciente isso estava tão enraizado que para outros tipos de situações eu ainda continuava negando a raiva. Quando ela vinha, eu não, imagina, eu sou super zen, nossa, eu medito, você acha que eu vou sentir raiva? Aí quando eu comecei a entender que a raiva tem uma função importante na vida, que é a de ação, né? A raiva ela quer só que a gente haja, que a gente faça alguma coisa. O problema é que a gente nega tanto ela que quando a gente vai reagir, a gente já está no nível mais alto da raiva e deixa de ser uma ação para ser uma explosão. Aí quando eu falei assim, agora eu entendi o que que é acolher, é sentir esse sentimento e falar, tá, o que que eu vou fazer com isso? Aí você fala, tá, hoje eu sinto raiva, mas eu não sou reativa. Então eu não sou uma pessoa que discute mais com ninguém. Eu não bato boca com ninguém. Eu respiro fundo e falo, tá me magoando, é algo que tá me machucando, tá? O que que eu posso fazer com isso, né? E daí eu fui entendendo. Aí o que que aconteceu? Os meus níveis foram diminuindo, porque eu olhei pra dor, que era algo que eu neguei a minha vida inteira. Não foi fácil, E gente. ela tá Foram pedindo. dias e meses Oh, de desculpa, pode choro, falar. assim, de muita dor, porque aí desencadeou um monte de coisa, gente. Aí, sabe, eu tenho assim, uma facilidade muito grande de dar raiva para tristeza. Tipo, eu despenco assim muito rápido. Então eu tive que aprender a lidar também com a minha tristeza, que é uma dor do meu campo, do meu sistema familiar, né? As mulheres da minha família carregam muita tristeza. Uhum. Então, e daí eu fui e falei, não, eu preciso, não é que eu vou deixar de sentir, eu vou diminuir esses níveis, aprendendo a lidar. Gente, isso é acolher a dor. Não significa que nunca mais você vai sentir dor. Significa que a gente vai aprender a dar um olhar para elas de amor, aprendendo como lidar, como que eu vou fazer isso. E quando a gente começa a fazer isso com a gente, aí você projeta isso para o outro, passando a entender a dor do outro, a Uhum. respeitar, a exercer É. empatia. Por isso que o ponto de partida é sempre a gente. Pode falar. Não, o legal é que esses sentimentos, né, a nossa dor, no fundo, ela só está pedindo algo da gente. Como a gente É, nega isso, né? Então eu nego a raiva. Na verdade, a raiva está pedindo uma ação diferente sua. Hoje eu tive uma situação dessa aqui em casa. Eu mudei todo
tirei o meu escritório, eu não tenho mais escritório, deixei um quarto organizado para minha filha, deixei um outro, que é esse aqui para minha filha, coloquei todo o meu escritório aqui, dei estrutura para ela, para elas, e eu estou sem estrutura para trabalhar, né? Meu marido está de férias, então a televisão o dia inteiro, aquela falação, e eu irritada. E aí, na hora da live agora, eu falei, gente, eu não tenho lugar. Dei um grito agora. Falei, eu preciso fazer minha live, uma barulheira, um tal. Falei, Isabelle, posso ir no seu quarto? Não tinha lugar para me colocar as coisas. E aí eu falei, e aí na hora, um pouquinho antes de entrar aqui, eu falei, Raiva, o que que você está querendo de mim? Ela quer estrutura. Ela só quer estrutura para trabalhar e ela quer ter um momento de paz. Então, na verdade, não é os outros, né? Porque o outro ligou a televisão, porque o outro está fazendo barulho. Na verdade, sou eu é que desejo algo É, para mim, que seria ter uma uhum, estrutura, que de repente sou eu mesma que tenho que me dar isso. E aí, e isso exatamente. vai ficando mais fácil, né? Porque agora eu olhei e falei, ah, já sei porque eu tô assim. Porque eu dei estrutura para todo mundo e não dei para mim. E eu estou irritada por isso, né? Uhum. E se eu não olho isso e eu acho que é o outro, né? Que é o outro, porque o outro fez isso, porque o outro. Não, gente, eu que escolhi também fazer Uhum. isso por elas, né? Para a minha família. Então, estou dando um exemplo prático, que é para vocês entenderem o que é olhar para isso, né? O que é olhar Uhum. para essa dor, que essa dor pode ser várias questões, pode ser a tristeza, pode ser a raiva, pode ser a angústia, pode ser a ansiedade. Pode ser, sei lá, o estresse, pode ser a melancolia, pode ser a reclamação, pode ser tanta coisa, né, que a gente não sabe. Mas ela É, sempre o está olhar a pedindo dor, algo. Oi? é, o olhar a dor é sentir a dor, é isso que a gente está querendo dizer. É É. sentir, sente essa dor. Porque quando a gente nega, a gente vai sentindo um pouquinho dela todo dia. E é isso Uhum. que vai. Sabe aquela história da Minando. gotinha de água na testa? Que chega uma hora fica insuportável? É assim. O olhar a dor é sentir, deixa vir, deixa a dor vir. Porque, que nem a Erika falou, ela quer alguma coisa. Ela Uhum. quer alguma coisa da gente. E quando você sente, aí você fala, não, tá bom, vou deixar. Sente a sensação do corpo, gente. É a sensação do corpo mesmo. O que está incomodando? É o estômago? Está sentindo um aperto no coração? Está com dor de cabeça? Você está incomodada, irritada? Fala, tá, eu vou deixar. Fica quietinha e deixa. Fala, dá esse comando pro seu cérebro. Eu deixo vir. Fala, permita que essa dor venha. Só Uhum. que a questão é, não se identifique com ela a ponto de ela morar em você. Qual que é a função? Quando você observa, você fala, nossa, eu estou muito irritada. É isso que a Erika fez. Tá? Por quê? O que você quer de mim, sentimento? Ela já teve um insight rápido, que ela já entendeu qual que era a necessidade. Então, se você parar um pouquinho e observar, se você silenciar, gente, 2 minutos a resposta vem. Uhum. Porque é a intuição, é a sua intuição que vai te dar essa resposta. É a sua mente, sabe? O sexto sentido, é ele que vai falar. Ah, você está Verdade. irritada. Vai vir pronta a frase na sua cabeça. Você está irritada por causa disso. Então não Uhum. é mágica, gente. É só parar um pouquinho, silenciar, porque Silenciar, a importante. resposta porque a resposta está com a gente. Por isso que você negar a dor, o que que é? Você não quer sentir aquilo. Então você está abafando o que está por trás. Você está abafando a resposta daquilo. Então você vai ali guardando aquela angústia, aquela angústia. É que nem quando você está magoado com alguém. Você está ali guardando aquele ressentimento. Você está remoendo, você está ressentindo. Então você está remoendo, remoendo, remoendo. E você só vai engolindo. Não, não estou sentindo, tá tudo bem. Ah, aquela pessoa para mim não faz mais diferença. Mas por dentro, você está sangrando, né? Então, o que que você observa? Nossa, como que eu cheguei nessa situação, né? O que que essa pessoa quis dizer para mim que eu não entendi? Qual foi o recado que ela quis me dar? Que trouxe esse sentimento, que deu esse gatilho, que despertou isso em mim? Porque o outro fala, é que nem a questão da raiva, né? Você se identifica com esse sentimento porque está em você.
Porque se for algo que você não se identifica, a pessoa pode gritar na sua cara e você tá Uhum. bem. Fala, não, pra mim não faz diferença. Né? Então, é sempre, gente, olhar a sujeira embaixo do tapete. Porque tem. O que dói é levantar o tapete e olhar o que tá lá embaixo. Aí você vai catando, você pega a vassoura, varre, aí você espalha assim e vai olhando, Ô, né? Joyce, eu acho É, que também. Depois você lê o que, que a Carmen colocou aqui, tá? Eu acho que uhum, também tem uma outra coisa. Quando a gente silencia, ouve o corpo, escuta a nossa intuição, ela vai falar com a gente, né? uhum. Só que vai ter hora que ela vai falar coisas que a gente não vai querer ouvir. Como, por exemplo, eu gostaria, sei lá, que meu marido, só um exemplo besta idiota. Gostaria que meu marido assistisse um filme comigo. Aí eu crio na minha cabeça, né? Vou assistir um filme tal dia e tal hora. Converso com a pessoa, você gostaria de assistir? Sim, gostaria de assistir. Aí a pessoa vai e assiste com você o filme, só que no meio do filme a pessoa dorme. Dorme. Você gostaria de assistir o filme inteiro com a pessoa e conversar depois a respeito. Aí você criou um sentimento ali de raiva, né? De raiva. Nossa, nem para assistir o filme, não é assim que a gente é? Nossa, nem para assistir o filme, Cria uma convido para assistir, expectativa, né? né? Chamei para assistir o filme, não assistiu, dorme, quer dizer, nem dá para conversar, aí vem aquele sentimento de raiva, frustração e sei lá. Se você fizer esse passo que a Joyce está falando, silenciar, se permita que a dor venha, venha a raiva. Então tá, aí a raiva vai vir. Você tá lá assistindo filme, você tá olhando lá seu marido, tá dormindo, roncando, você, que raiva. Ou que frustração. Aí você tá lá. Aí você sente a raiva, ela vai vindo, ela vai vindo. Aí você vai silenciar e vai perguntar para ela: o que você quer de mim? Ou o que você quer que eu faça? Vai ter hora que ela vai falar assim: para de querer que as coisas sejam do seu jeito. O que tem que a pessoa vai dormir? E aí a gente tem que tomar consciência disso e ter humildade, porque quando ela falar isso para você, não é que o outro está errado, é você, eu, que quero que as coisas sejam do meu jeito. Gente, desculpa, nem tudo vai ser do nosso jeito. Então, quando você ouvir, escute tudo. Escute a ação que você precisa fazer para você cuidar da sua própria vida. Nesse exemplo bobo que eu dei agora, que é, Érica, compra algo para você, comece a pensar em trazer estrutura para você ter um lugar para você fazer suas lives, para você colocar o seu computador, porque bagunçou assim minha vida, assim, eu estou sem lugar para trabalhar. Então, é algo que eu tenho que buscar em mim e procurar fazer. Mas só que vai ter um momento que a mesma raiva vai vir porque você gostaria que o outro fizesse coisas para você que o outro não pode fazer. E aí você vai precisar ouvir humildemente que as coisas não serão do seu jeito e que tá tudo bem. Então comece a olhar isso também com humildade, né? Porque senão fica só assim. Você escuta o que a raiva fala, a raiva quer que o seu marido assista o filme com você. Tá, mas ele quer ele quer assistir esse filme? Ele tem corpo para assistir 1 hora de filme? Será que ele não vai dormir no meio do caminho? E aí? Como que você vai lidar com a sua frustração de uma expectativa que você colocou? Isso também é importante, né? Sim, e é o processo, né? Você É, vai desencadeando outras sensações, e a hora que as pessoas negam, né? Que algumas pessoas negam, é o como lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Você descobriu uma raiva que gerou uma expectativa, e a expectativa gerou uma frustração. Aí você fica, ai meu Deus, o que que eu faço com isso? Né? é. Não, tem que ser do meu jeito. Aí a sua intuição vem e fala, nossa, você tá querendo controlar até a pessoa que vai assistir o filme com você? O Aí você sono fala, do. lógico, porque ele deve isso pra mim. Aí você acha que a pessoa deve isso pra você. É, E daí tá, o que que eu faço com essa frustração? Não crio expectativa, tá? Como que eu não vou criar expectativa? Trabalhando o meu íntimo, trabalhando o meu interior. Porque, gente, a causa da frustração é todas as expectativas que a gente cria ao longo da nossa vida sobre tudo. A gente cria expectativas sobre a gente mesmo, por isso que a gente se uhum. cobra tanto, por isso que a gente nega as nossas dores, porque a gente quer ser de um jeito
que a gente não é, porque a gente não se conhece, aí você não é do jeito que você é na verdade, porque a gente está se descobrindo isso agora, né? A gente é uma casca aqui. Aí nós vamos tirando as camadas. Aí quando você não tem autoconhecimento, o que você faz? Você projeta no outro. Aí você quer que o outro faça para você o que você acha que é certo, mas que na verdade quem tinha que estar fazendo é você. Então você quer atenção, você quer que a pessoa assista o filme super interessada, conversando ali, acordadão, não sei o quê, porque você acha que a pessoa tem que fazer isso para você. Uhum, Mas na verdade é você que tem que sentar lá e assistir o filme, porque interessa a você. Lógico, uhum, você vai conversar, convidar a pessoa. Olha, eu vou assistir um filme, vamos assistir comigo? Se a pessoa sentar ali, beleza. Mas você projetar isso, não. O filme, a experiência do filme só vai ser legal se a pessoa participar em tudo comigo, e sabe? você Então sabe, pode falar, a desculpa. gente fica nessa espiral de expectativa, Uhum, né? Aí a pessoa não cumpre, porque nunca, gente, nunca ninguém vai cumprir as nossas expectativas, tá? Isso daí é sabe aquelas verdades difíceis de engolir? Ninguém supre as nossas expectativas, porque a expectativa está dentro da nossa cabeça. A pessoa uhum. nem sabe o que a gente está pensando. Ela não faz nem ideia dessa expectativa. Aí, quando você não é atendido, você vai e cobra a pessoa, ela não sabe nem do que você está cobrando ela. Aí gera o conflito, gera o desgaste. Então é Ô para cuidar Joyce, com você mais um. sabe que quando eu fiquei com depressão e eu comecei a fazer as perguntas e orações, né, que foi uma das coisas que você indicou, eu descobri que as minhas dores era porque as coisas não eram do meu jeito. As minhas filhas não faziam o que eu queria, meu marido não fazia o que eu queria, meu trabalho não era do jeito que eu queria, eu não era do jeito que eu queria, então logo a vida não vale a pena. Logo eu nada tá bom para mim, né? Se eu não era do meu jeito que eu queria. Então, só que assim, eu fui entender isso só depois, tá? Primeiro eu olhei para todo mundo, não é do meu jeito, não é, não é, não é, não é, então não serve para mim. Aí eu olhei para mim e falei, nossa, eu também não sou. E aí que sentido tem a vida, né? E aí isso foi a minha experiência. Então eu penso que muitas dores que nós temos na nossa alma é porque realmente a gente acha que as pessoas é que vão suprir as nossas necessidades. Uhum. E não. Gente, eu tinha uma raiva, vou contar para vocês aqui um exemplo bobo. Eu tinha uma raiva, por exemplo, eu trabalhava muito, eu tinha uns 15 alunos de personal, eu trabalhava o dia inteiro. Eu sempre fui assim, trabalhar o dia inteiro. Eu entrava, sei lá, 8 horas da manhã e saía 9, 10 horas da noite, com uma filha pequena. Eu buscava a minha filha às 6 horas da tarde, eu tinha um intervalo, tá? Eu tinha alguns intervalos. Então, eu buscava a minha filha, levava ela para o meu trabalho, buscava ela, eu deixava ela fazendo ginástica artística, enquanto eu trabalhava até umas 9. Quando dava umas 7h30, eu dava um lanchinho para ela e ela ficava lá até as 9 fazendo atividade. E aí, 9 horas acabava o meu plantão e eu vim embora. Quando eu chegava em casa, às vezes morrendo de fome, eu ia fazer comida ainda, né? Só que quando eu chegava aqui, meu marido já tinha chegado, já tinha tomado banho, já tinha feito um monte de coisa, e eu com a menina, e eu trabalhando, e ainda tinha que fazer comida. Isso, e eu tô falando esse exemplo, a gente já vai ler seu comentário, tá, Carmen? Mas eu tô falando esse exemplo porque essas coisinhas acontecem muito no nosso dia a dia, né? E aí você começa a julgar o outro, o outro não presta, o outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, na verdade, eu é que estava me sobrecarregando a menina, e eu também não estava fazendo nenhum pedido. Olha, você pode fazer tal coisa. Eu queria que as pessoas adivinhassem o que eu queria. E isso me gerou muitos desgastes no relacionamento. Joyce? Eita, Joyce? Voltou? Gente, vocês estão me ouvindo? Nossa, tá. Será que sou eu? Voltou? Coloquem aqui para mim se vocês estão me ouvindo ou não, por favor. Tá travado aqui a Joyce para mim. Coloca aqui, gente,
se vocês nos escutam, ou se você me escuta. Voltou, agora voltou. Voltou. Ai, fui eu. Para mim apareceu você. Agora eu não sei o que o pessoal viu. Eu não sei. Coloca aqui, Carmen, o que você viu? Quem Voltou? está travado aqui? Sim, Voltou? Nossa, acho que é o que tô travando, hein? voltou, agora voltou. Joyce, então eu vou falar essa parte para a gente encerrar, que eu acho que já tem muita gente no Instagram, às vezes é isso que, por isso que trava. E aí, gente, só para. Tá travando bastante aqui. Tá, eu acho que é o horário, tem muita gente agora fazendo live. E É. aí, gente, voltou. Agora voltou? Só para Ah, encerrar o assunto, então então eu vivia com explosões de raiva. Nessa época, meu cabelo caiu. Eu tive vários problemas de infecção urinária. Agora voltou, estava travando. Várias infecções urinárias. Fiquei praticamente careca. Ficou umas 3 bolas assim, sem cabelo. Eu ficava assim, ó, sabe, tipo, meio que tremendo. Por quê? Porque eu achava que as pessoas tinham que fazer aquilo para mim, sendo que foi a minha própria escolha. Eu escolhi me dedicar ao meu trabalho, me dedicar, ficar lá até tarde, ganhar mais. Eu que escolhi ter 15 alunos de personal, né? Então, só que eu estava sobrecarregada. Então, assim, como é importante a gente fazer esse passo a passo que a Joyce disse, porque talvez o seu corpo vai falar assim para você: você está sobrecarregada, hello. Você vai ter que deixar alguns alunos, vai ter que trabalhar menos. Às vezes é só isso. Às vezes é muito é. simples. E aí eu Abrir mão de percebi algumas coisas, né? abrir mão, né? Abrir mão e às vezes a gente não quer abrir mão. Então, como que a gente lida com isso? A gente vai ter que lidar da melhor forma para a gente não adoecer, né? É. Deixa eu Então ler é. aqui, ó. A Carmen falou aqui, ó. Tive um exemplo disso na hora que a gente estava falando sobre a intuição. Tive um exemplo disso hoje. A intuição falou mais alto, então eu prestei atenção nela. Então é assim, Boa. quanto mais a gente dá chance, a intuição vai ficando mais aguçada, tá? Aí ela falou aqui, ó, na minha intuição falou assim, vai lá no Parque do Carmo e procure um tronco de árvore e se conecte com a sua ancestralidade. Fui lá e Olha, fiz, me conectei com a ancestralidade, a sensação foi ótima. Sucesso, hein, Carmen? Amei. Eu nossa, sou dessas também. essa Carmen tá que tá, viu? Vou chamar essa Ah, Carmen para sucesso. fazer live aqui com a gente, hein? Agora dá para chamar Mas mais pessoas, sabia? agora dá. Mas é Nossa, isso gulosa, mesmo. Carmen. É, muito legal. Mas é esse o olhar, gente. Tem uma frase aqui que eu aprendi no curso da constelação, que é assim, eu até escrevi ela aqui para mim falar certinho. O que Tá. você faz por você, o que você faz por você, que você gostaria que os outros fizessem. Por quê? A gente quer que as pessoas atendam às nossas expectativas, mas você atende? Você faz por você o que você gostaria que o outro fizesse por você? Né? Porque a gente fica É, esperando sempre do outro, que o outro dê atenção, que o outro dê carinho, que o outro vai lá e faça adivinhando o que você quer, mas você vai lá, você se dá carinho, você se dá atenção, você para prestar atenção no seu corpo físico ou você só presta atenção quando ele dói? E daí, quando ele dói, você nega a dor, fala, não, vou tomar um remedinho porque eu preciso sarar logo. Você não presta atenção o que está acontecendo. Aí, quando vem uma doença, o que você faz? Você lamenta. Ai, tadinha de mim, tô doente. Você observou o processo desde o início? Muitas doenças, gente, lógico, tem as doenças genéticas, as hereditárias. Tô falando, assim, das mais emocionais mesmo, que é a gente que cria, tá? Eu tenho problema na minha lombar porque eu carrego um peso que não é meu. Eu tinha gastrite na adolescência porque eu era estressada, porque eu era raivosa. Então, assim, a gente tem que entender
as nossas emoções, aprender a lidar com elas, tá? A gente não tem a resposta de tudo, gente. É um pouquinho por dia. Tudo isso que a gente está falando aqui é coisa que leva um tempão para acontecer, Uhum. né? E no caso, que nem a Érica falou da questão de cair o cabelo, ela foi por extremo. Ela chegou no ápice do físico dela, e o corpo dela falou: se você não parar agora, vai dar pane, para não falar outra coisa, tá? Eu, a mesma coisa, sabe? As crises de ansiedade estavam aumentando, a minha compulsão alimentar estava totalmente descontrolada, eu tenho problema no fígado. Então, assim, tipo, é o corpo falando: para Uhum. tudo, porque senão vai dar ruim. E é isso, gente. É pra gente, tem muita coisa que a gente pode evitar de chegar no físico se a gente tiver um pouquinho de paciência para olhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Você tá com muito Sim, isso é pensamento importante. negativo, muito pensamento denso, você tá pensando só coisa ruim, você tá achando que vai só acontecer coisa ruim, tem algo por trás disso. Tem um descontentamento, tem uma expectativa que não foi atendida, tem uma mágoa, um ressentimento. Olha para isso, porque nós somos responsáveis pela nossa vida. O que você sente é responsabilidade sua, ninguém vai curar você. Você vai permitir ser curado. Aí as ferramentas entram para te ajudar. Porque se você vai para uma terapia sem se permitir, você pode fazer 10 sessões de Theta Healing, você pode fazer um monte de constelação, você pode fazer um monte de coisa, você pode fazer tudo que tem dentro do hospital e não vai resolver se você não se permitir. Se você não for com a intenção, falar, não, eu vou para olhar essa dor, porque eu não quero mais sentir. Então, assim, cada dor que a gente vai curando, a gente não fica isento de sentir ela. Só que se surgir alguma situação em que você visite esse sentimento de novo, vem com leveza. Você sente aquilo, você fala: opa, peraí, que eu sei que é isso aqui. Eu já sei o que fazer com isso. Eu não vou voltar para lá. Eu não vou voltar a chafurdar na lama. Porque, gente, a dor, ela acontece. O sofrimento, ele é opcional. Você cai no sofrimento, que é o drama, que daí você tá lá sofrendo, você tá chafurdando, você tá correndo atrás do rabo. Aí você tá lá, no drama, no drama. E isso é opcional, você não precisa chegar nisso. Porque quando você identifica a dor e você quer saber o que que ela tá querendo te mostrar, aí você vai curar. Agora, se tá doendo, você fala: ai, tô sofrendo, aí você se identifica com aquilo. Tem gente que tem apego. Tem gente que tem apego ao sofrimento. Tem gente que tem É apego à verdade. dor física. Tem gente que sente dor crônica e não quer largar, porque traz um benefício, tudo traz benefício. Só que você está pagando com a sua saúde. Então, assim, gente, vamos abrir um pouquinho, sabe? Abre só uma janelinha. A gente é muito resistente, só uma fresta, assim, um fragmento. Tira dessa muralha para entrar um pouquinho de luz, aonde você não está deixando entrar luz. É. E daí as coisas vão começando a tomar outra forma. Não é um processo fácil, também não é um martírio, não é algo que é impossível, tá? Aquela história de que Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar é verdade. Tudo que você está passando hoje é porque você aguenta, tá? Uhum. Não existe essa, ai, não aguenta. Você aguenta, porque foi você que atraiu, a gente que atrai as nossas coisas, as nossas cargas. Então, assim, ninguém é vítima aqui. A gente é responsável, ninguém é culpado, não existe culpa, existe responsabilidade. Quando você entende que você é responsável, tá? Eu sou responsável por isso que tá doendo, porque eu deixei isso acontecer. Então, a minha função é o quê? Curar. Aí você começa a dar um outro olhar para sua vida, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, você vai dando um outro olhar para sua vida. Você, ao mesmo tempo que você descobre as suas limitações, você descobre as suas virtudes, tá, gente? Porque o autoconhecimento não é descobrir só as coisas ruins, não. A gente descobre um monte de coisa legal sobre a gente. Aí você começa a se amar, você fala: meu Deus, ai, Uhum. que legal, como eu sou boa nisso. Aí você descobre que você é ótimo em alguma coisa de arte, sei lá, qualquer coisa. Sabe? Às vezes você passou a vida inteira amando assistir séries sobre advogado. Aí, num processo de autoconhecimento, você descobre que você pode ser uma excelente advogada, você vai para a faculdade. Então, assim, o autoconhecimento é para trazer, tira o pior, vai limpando e o melhor vai saindo.
E daí a gente vai ficando, aí você vai gostando. Quem que não gosta de coisa boa, né? A questão é desapego, né? A gente tem que desapegar dessa zona de conforto, dessa miséria que a É. gente está acostumado a viver, tá? Aí você vai aceitando a sua realidade, você vai entendendo o seu processo, e conforme você for sentindo as diferenças, você vai vendo nos pequenos detalhes, gente, sabe? Que você começa a observar o seu sentimento, você sente que você está triste. Tem gente que percebe. Eu era assim, eu percebia que eu estava triste quando eu já estava assim, derrubada. Hoje em dia eu já consigo perceber, sabe? Quando você acorda assim e Uhum. fala, nossa, eu já senti. Falei assim, cara, eu tô triste hoje, né? Aí eu tenho esse hábito, tá? Eu vou sentar e vou meditar. Falei, tá, não vou ficar aqui namorando essa tristeza, não. Eu já quero, vamos conversar, sabe? Eu deixo vir, se tem vontade de chorar, eu choro, sabe? A tristeza, ela é um sentimento introspectivo, então você quer ficar quieto. A tristeza, você não quer falar com ninguém. Não é que nem a raiva que você sai explodindo. Ou Uhum. o medo que você precisa de uma muleta. A tristeza é você. Então, você deita ali em posição fetal, chora tudo que você tem para chorar, sabe? Vive isso. Aí, quando passar essa carga, esse peso, que você ainda vai estar sentindo essa sensação, é o momento de você silenciar a sua mente e falar, tá, o que você quer me ensinar? O que eu não tô vendo que você tá querendo me mostrar? Aí a resposta vem, gente. É um exercício isso, tá, gente? Fica como sugestão. Façam esse exercício na próxima sensação aí estranha que vocês sentirem, né? Só que é assim, exercício é todo dia, tá? É. Aí você vai A, fazendo, as percepções vão aumentando. a Carmen fez uma pergunta. Não, ela falou que ela está aprendendo a lidar com seus sentimentos. Boa, Carmen. E você perguntou o que se eu, Érica, muito estresse causa muita infecção urinária. Você está perguntando ou você tá falando? Eu não entendi. Porque realmente, quando fiquei muito estressada, eu tive muita infecção urinária e tive muita queda de cabelo. E engordei, né, gente, também, porque eu comia para compensar aquele vazio, aquela raiva que eu tinha, né, da vida, das coisas, enfim. Agora, eu não sei se você perguntou ou não, Carmen, coloca aí para mim. Para Joyce, eu sei que você perguntou como você olhou para a dor da sua lombar. Ah, então, a dor da lombar foi na constelação, que era, eu carregava um peso, Uhum, eu sempre carreguei esse peso, tá? Das mulheres da minha família, que o meu sistema carrega uma tristeza, né? Que vem lá dos meus ancestrais, do meu bisavô. Então, eu fui entendendo que para mim carregar todas as mulheres da minha vida, eu tinha que ser grande, eu tinha que ser hum, pesada, tá? E daí tá. veio esse distúrbio alimentar, porque eu tô Uhum, carregando um peso que não é meu, eu não aguento. Então eu uhum, precisei, né, dar vazão para isso de alguma forma. Então hoje eu entendi. entendi, né? E isso mexeu com a minha estrutura física, porque eu tenho dor na lombar, aqui no ombro, bastante, Uhum, né? Agora melhorou, né? Porque com as terapias eu tô entendendo, então o meu corpo já tá começando a responder. Mas uhum, eu acho que é desgaste no quadril, que são as mesmas coisas que minha mãe tinha. tá. Então, aí eu fui entendendo. Só que olha que interessante, como eu fiz todo esse tratamento, a constelação, eu já faz uns 2 anos que eu faço, junto com o Teta Healing, que eu faço trabalho de crença, tudo. Eu fui trabalhando essa questão da compulsão alimentar. Então, eu consegui hoje mudar o meu estilo de vida. E hoje eu Uhum. tive uma consulta com o meu nutricionista e eu consegui emagrecer 10 quilos já. 10 quilos. Olha. Eu falei, ai meu Deus, fiquei tão feliz porque eu já tô assim, agora eu cheguei na parte física, eu tava cuidando só do interior e tava deixando a alimentação para lá, sabe, fazendo não vou fazer exercício Uhum, físico porque só que aí o calo foi apertando, de novo apareceu a questão do fígado, que eu tô tratando de novo o meu fígado, dor aqui, dor ali, trabalhei algumas crenças relacionadas a exercício físico porque eu não conseguia fazer. Então agora o meu corpo está sendo cuidado de fato, assim, mudei a alimentação, estou fazendo atividade física. Então a compulsão alimentar que eu tinha devido a esse peso da minha família, eu já me sinto uhum, curada disso, entendeu? Porque eu trouxe para minha consciência. uhum. Então Tudo é que a assim, gente gente, traz só para que a foi um processo. consciência
Muda, né, Joyce? É o que eu falo, a dor olhada é dor curada. Você olhou, gente, tá doendo, pronto. É o que precisa é o primeiro passinho ali para você entrar nesse processo de cura. E para isso, gente, existe o Hospital da Alma. Daí vocês vêm aqui, a gente acolhe vocês, abraça, dá carinho, dá amor, dá direcionamento, né? Baseados nas nossas vivências, a gente aprende junto, tá? Porque não é só, né? É um curando o outro. A troca é mútua, né? Eu falo que Deus cura todo mundo ao mesmo tempo, né? Verdade. Então, aí a gente vai oferecendo essas ferramentas, gente, porque a gente está aqui estudando, nós estamos aqui ralando, se estripunhando tudo. Passa raiva, passa nervoso, passa estresse, mas é porque a gente está todo mundo unido nesse bem comum, que é nesse caminho da fraternidade, da caridade, sabe? O propósito do hospital é abraçar as massas, trazer quem precisa realmente de ajuda, sabe? As pessoas que não têm condição financeira, quem tem condição financeira também, sabe? Independe de religião, a gente está aqui para acolher, né? A gente se propôs a esse trabalho, né, Érica? Que É, vai muito além do que a gente fala aqui. É um negócio muito interno nosso, assim, que não dá nem para falar. Mas é essa oportunidade, assim. Eu quero que vocês saibam que vocês têm oportunidade, sabe? Todo dia o universo manda uma chance pra gente. Todo dia Deus fala: ó, olha aqui, olha ali. E a gente ignora, tá? Quase 100% dos sinais que a gente recebe todo dia, a gente ignora. Só que tem um ali que vai chamar a sua atenção. Se um sinalzinho chamar a sua atenção, vai, sabe? Você sentiu ali, se permite, gente. Vai com medo, vai doer, mas vocês não estão sozinhos. Vocês não vão cair e ficar lá abandonado. Sempre vai ter alguém para segurar sua mão, para falar: não, peraí, eu vou te ajudar. Porque tem gente que tem medo também, Érica, de ficar sozinho. De não ter essa coragem de olhar porque acha que não vai ter ninguém para dar apoio. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Então, assim, isso é uma dor, né? é. Então, vai de pouquinho, gente, sabe? Começa observando, tá? Não é nada de assim, de muito extraordinário. Só começa a observar. Vai prestando atenção como foi seu dia. Chega no fim do dia, faz uma retrospectiva da hora que você acordou. Quais foram os sentimentos que você sentiu ao longo do dia? Nossa, eu fiquei com mais raiva hoje. Não, eu passei um dia leve, eu passei um dia agradável, sabe? Observa o corpo, o músculo, tá doendo alguma coisa? Meu músculo tá doendo, alguma articulação tá doendo, a dor de Uhum, estômago, eu me alimentei bem, sabe? Assim, na hora que eu tomei banho, eu lavei todo o meu corpo, sabe uhum. assim? É assim, gente, é Coisa assim que simples, começa, né? de pouquinho com coisa simples, entendeu? Aí vocês Verdade, vão dando esse olhar, vai ampliando, aí conforme você vai ampliando, vai aparecendo mais coisa. Aí você vai falando: não, eu vou olhar de acordo com o que eu senti mais necessidade. E verdade, daí é isso, gente. verdade. Joyce, eu vou contextualizar aqui o que você falou, tá? Eu anotei em tópicos, então, só para a gente fechar o raciocínio. Uhum, A live é como acolher as nossas dores. Primeiro passo, aceitar que elas existem, tá? O segundo uhum, passo, depois que você aceitou, busca ferramentas para transformar. Depois, permita-se a sentir essa dor e se relacione com ela. Quando você se permitir a se relacionar, silencie e escute o que o seu corpo está pedindo para você. Silenciar é extremamente importante, né, Joyce? E escutar o que o seu corpo sim. está pedindo. Depois, aprende a lidar com o seu. Isso aqui foi eu que coloquei, tá? Da minha própria mente. Uhum, Aprenda a lidar com o seu eu antigo e o seu eu novo, porque toda vez que ele vai pedir alguma coisa para você, ele vai pedir uma transformação. Então, uhum. aprende a lidar com essa transformação. Essa transformação é boa. Depois, seja um observador de si mesmo, faça análises. A Joyce acabou de falar, faça análises diárias, faça análise Sim. corriqueiramente para você entender o que você precisa mudar. Depois, buscar a ferramenta seria buscar um caminho de solução. Você pode utilizar orações e perguntas para o universo e ter paciência com você. Paciência Sim. com todo o processo
que você está passando. E aí, para fechar, Deus não dá um fardo maior que você não possa carregar. E a dor, ela sempre quer ensinar alguma coisa. Quando a dor é olhada, a dor é curada. Então, gente, tem aí um script de como você olhar e acolher a sua dor, buscar ferramentas, orar, aceitar, acolher, entender que é um processo, fazer mudanças de caminho que é necessário, buscar ajuda, lidar com essas transformações, sair da zona de conforto e confia no processo. Tenha paciência com você. É. E é isso, gente. É Adorei. isso. Adorei. Espero Muito bom. poder tirar um post bem bonito assim dessa live de hoje. Eu vou começar a fazer isso, anotar tudo que vocês falam, porque tudo é muito importante. Acaba sendo um estudo, né, para nós. A Gisele acabou de entrar. Gente, a Gisele fez uma live muito maravilhosa. Assistam para vocês entenderem o que é a medicina Ayurveda. Eu fiquei assim chocada. Estou estudando a respeito disso, porque eu achei assim maravilhoso. Já comecei a incluir chás noturnos para mim. Eu sinto que eu durmo melhor. Ainda tenho muito sonho, eu queria ter menos, mas eu já me sinto mais quentinha, eu não sei explicar. É um aconchego assim antes de dormir. Estou tomando esse chá, está me fazendo muito bem. Já estou querendo até comprar aquele bule elétrico que você põe assim um chazinho dentro e o negócio vai fazendo sozinho para eu tomar toda hora, assim, sabe? Então, assim, só falei porque eu vi ela aqui, então eu vou procurar fazer isso com as lives, né? Trazer, escrever. Então, muitas vezes vocês vão me ver de olho baixo, até mesmo quando eu mesmo fazer live, se eu falar alguma coisa que eu achei legal, eu mesmo vou escrever aqui, para depois colocar isso para vocês de uma forma mais compactada, mais estruturada, para vocês lerem e guardarem na mente de vocês, né? Porque às vezes você não tem tempo de escutar a live inteira, mas você tem tempo para ler um post, ler um artigo rápido, enfim, tá bom? Então vai ficar gravado assim, Carmen, e agradeço muito. Gente, a gente está com lives espaçadas agora, nesse período de agosto, devido a mim mesmo, porque eu estou num processo de entender quem eu vou ser daqui para frente, depois que eu passei pelo processo do retiro espiritual, eu me perdi de mim, eu estou tentando me achar. Não me perdi do propósito, não me perdi do que eu tenho que fazer, mas me perdi do que eu vou falar para vocês, né? Mas agora eu já estou me achando. Eu acho que é mês também do meu aniversário, eu fico muito mais insensível, sei lá. Mas eu já estou fazendo o cronograma e a partir de setembro, live todo dia. Pelo menos até final do ano, tá bom? Então, a partir de setembro, dia 1º de setembro, live todo dia. Estou fazendo aqui a minha organização, mas de terça e quarta-feira estaremos aqui, tá? 2 vezes na semana. Estaremos aqui falando com vocês e a partir de setembro, todos os dias. Pode ser que a gente venha até mais vezes do que uma vez por dia. Quem sabe? Quem sabe, tá bom? Muito legal. A live vai ficar gravada assim, Carmen, tá? E vou terminar aqui, eu já vou deixar no IGTV, tá bom? Obrigado, Gratidão, Joyce. gente. Gratidão. Beijo. Até a Gratidão, próxima. gente. E terça-feira estamos aí, tá bom? Beijinho. Com Deus. Beijo. Tchau. Beijo, Carmen. Ela é da minha família, Carmen. Beijinho. Fica com Deus.